Irmãos, bom dia, graça e paz, amém? Vamos se pôr de pé um pouquinho para a gente fazer uma oração. Senhor, nesta manhã nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para mais um dia de estudo, para mais um dia, Pai, de nós aprofundarmos na Tua Palavra. Queremos, Pai, que o Senhor abra nossas mentes e também os nossos corações, para que possamos ser iluminados pela revelação da Tua Palavra, Pai, para que sejamos edificados, Pai, através daquilo que o Senhor quer comunicar a cada um de nós neste dia de hoje. Senhor Jesus, em mais um dia dessa escola de ativação profética, nós te pedimos que a manifestação da Tua glória se manifeste em nós e dentro de nós. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor visite as nossas casas, os nossos lares, nós que deixamos pessoas lá, visita aquele lugar, protege, blinda, cerca de todo mal, Pai. Muros de fogo nós projetamos, Pai, e determinamos que nenhuma ação demoníaca, Pai, vai poder interferir ou atrapalhar o nosso momento de estudo, de palavra e de adoração também, Senhor. Leva-nos à sala do trono, Senhor. Conduz a nossa mente cativa a obedecer a Cristo. Conduz agora, Pai, cada um de nós, Pai, a níveis de revelação fortes e poderosos, Pai. Que a Tua glória se manifeste em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos, fique à vontade. Amados, então nós vamos dar continuidade aqui na apostila. Lembrando que domingo passado nós estudamos aqui, entramos no tema sobre a restauração do ministério profético, né? Falamos muito do Novo Testamento, os profetas do Novo Testamento, onde nós citamos aqui os profetas que foram reconhecidos pela igreja primitiva. Nós temos aqui Judas, na página 37, tá? Nós temos aqui na igreja primitiva, teve profetas reconhecidos, como Judas e Silas eram profetas. Atos, capítulo 15, versículo 32. Havia profeta em Jerusalém, Atos 11, 27. Havia profetas e mestre em Antioquia, Atos 13, do versículo 1 ao 4. Nós também vimos que havia profetas em Tiro, Atos 21, do 3 ao 4. Ágapo, nós vimos que ele era um profeta aprovado, que ele tinha dito coisas, essas coisas aconteceram, e todo mundo dava esse homem como um profeta na comunidade apostólica naquele tempo, né? E temos aqui as referências de Atos 11, 28, também Atos 21, 10 e 11. A igreja de Coríntio tinha um profeta. A igreja de Coríntios, na verdade, se consistia de muitos profetas, né? 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 27 ao 29. E profetas são incluídos na carta aos Efésios, lá em Efésios capítulo 4, onde fala sobre o ministério, né? Os 5 ministérios. Então, só um resumo básico para a gente iniciar aqui, porque nós estamos na página 37, desse lado direito aí da apostila, lá embaixo, onde está escrito número 1, distinção do âmbito profético, tá? A aula de hoje vai ser uma aula mais simples, porque tem muita leitura. E é o seguinte, irmãos, se vocês querem perguntar alguma coisa, levanta a mão, a pastora vai levar o microfone para você e você fala no microfone e pergunta, tá? Para ver se a gente consegue captar o áudio aqui, para os irmãos que estão nos assistindo poder também ouvir, né? Acho meio difícil, por causa do microfone lapela, ele reduz muito o alcance, né? Mas vamos lá, ó, distinção do âmbito profético. Nós vamos falar basicamente agora nessas próximas linhas aqui, de como que se manifesta o dom, de como que esse dom ele vai se espalhando no meio da igreja, né? E aí a gente vai conseguir criar uma mentalidade muito melhor, muito mais fácil. Com a restauração do ministério profético, é importante entender a natureza da profecia e algumas distinções bíblicas neste âmbito. Primeiramente, a profecia como uma declaração. Esta forma de profecia tem a ver com o presente.
Os profetas falam da parte de Deus para todas as pessoas, comunicando a mente de Deus para o presente. Frequentemente o profeta usará o passado para tratar com o presente. A gente viu isso muito no Antigo Testamento, né? Vamos lá, vira aí a folha. Este tipo de palavra profética pode incluir exortação, repreensão, advertência, consolo e edificação. O profeta é um pregador, é o que proclama a palavra e a mente do Senhor. Ou seja, é uma espécie de anunciar para todo mundo, como a gente faz quando está pregando, né? Ou seja, está todo mundo, é um discernimento coletivo que vai servir para todas as pessoas, né? Número 2, a profecia como uma pregação. Este aspecto da profecia tem a ver com o futuro. O profeta fala da parte de Deus, comunicando a sua mente no tocante ao futuro. Frequentemente o passado e o presente serão usados para tratar e confirmar o futuro. Muitas vezes o propósito da pregação profética tem sido para produzir a santidade nesse momento presente, né? Temos aqui um versículo de Amós. Amós disse: porque não fará nada Jeová, o Senhor, sem antes revelar esse segredo aos seus servos, os profetas. Assim fala Jeová, o Senhor, quem não profetizará. Amós 3, do versículo 7 ao 8. Junto com estas coisas, nós necessitamos também de entender algumas distinções bíblicas no tocante ao dom profético, tá? Há o espírito de profecia. Em Apocalipse 19, 10 diz: o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O espírito de profecia é a habilidade do Espírito Santo que vem sobre homens e mulheres, levando-os a declarar dito inspirados, vivificados em uma linguagem conhecida. Este espírito estava sobre Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, como diz as Escrituras. Aí vem um monte de referências aqui. Gênesis 2, 20 e 25. Temos aqui o livro de Judas nos versículos 14 e 19. 2 Pedro 2, 5. 1 Pedro 3, 20. Gênesis 20, versículo 7. Gênesis 27. Gênesis 48. 49 também. Hebreus 11, do versículo 20 ao 21. Temos aqui também Gênesis 50, 24, Hebreus 11, 24 e Salmo 105, do versículo 9 ao 15. Lembrando que é bom você pegar todos esses textos aqui e ler em casa, né? Porque se a gente for ler cada um aqui, a gente fica um tempão só para entender isso daqui, tá? Vamos lá, então, continuando. Em ocasiões, o manto profético caiu sobre um grupo de pessoas, como se mostra em Números 11, 29 a 30, e em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, também no versículo 19, do versículo 20 ao 24. Esses dias atrás eu preguei muito sobre isso, né? Que foi quando Saul se encontra com os profetas, e ele acaba sendo atingido, envolvido em uma atmosfera de glória, de transformação, aonde o coração de Saul se transforma em outro, aonde Saul também ele se conecta àquele espírito de profecia e também começa a profetizar, né? Falamos muito sobre isso. E também falei até nessa leva nossa de estudos aqui, desse episódio de Números, onde Deus tira do espírito de Moisés e coloca nos 70 anciões, e ativa nesses 70 anciões habilidades para julgar, não só para julgar, como também habilidades humanas para administrar, ajudar Moisés a carregar ali, e isso é um exemplo claro também da ativação profética, para ajudar Moisés a lidar com todo aquele povo, né?
Então isso aconteceu nesta época também, aonde esses 70 anciões também profetizaram, só que profetizaram e mais nunca profetizaram, ok? Vamos continuar, qualquer coisa vocês perguntam aí. A profecia era a evidência vinda do Espírito sobre a pessoa, sobre as pessoas dos tempos do Antigo Testamento. Nos tempos do Novo Testamento, o Espírito profético também cai sobre as pessoas em uma ocasião tal, onde Paulo vai dizer, né? Podeis profetizar todos. E sempre quando eu cito esse versículo, eu faço logo já uma colocação. Todos nós podemos profetizar, mas não quer dizer que todos nós seremos profetas ou profetiza. Talvez em um momento de envolver ali na unção, no aquebrantamento, você acaba liberando palavras proféticas, mas não quer dizer que a pessoa que uma hora ou outra profetiza esporadicamente, ele tem um ofício profético. Não. Isso pode acontecer como fatos isolados. Outra coisa, todos podem profetizar, mas também não é obrigado todo mundo profetizar. Você profetiza se você se envolve com essa unção, com esse desejo, tá bom? B, o dom de profecia. Vamos lá? Isto está mencionado em 1 Coríntios 12, 6. Acho que está todo mundo familiarizado com isso, né? Em Atos capítulo 2, versículo 18. Como um dos dons do Espírito, se define como habilidade concedida por Deus para falar de forma clara, sobrenatural, em uma linguagem conhecida, segundo o Espírito que quer falar. O Espírito Santo vai passando para a pessoa, né? O significado mesmo das palavras hebraicas e gregas envolve visões estáticas. Eu tenho um estudo lá no YouTube, também já citei algumas vezes aqui isso aqui. E faz uns 2, 3 anos que eu coloquei isso lá. Essa visão estática na profecia, isso acontece no Antigo Testamento, nessa passagem de Números 11, 29, quando Deus tira do espírito de Moisés e coloca nos anciões, e a palavra eles fala assim, e eles profetizaram. A palavra lá no original é nevoar, que é profecia. Só que a gente vê um negócio. Que negócio, pastor? O que eles profetizaram? Ninguém sabe. Não tem um conteúdo dessa profecia. Por que não tem um conteúdo dessa profecia? E não é só nesse episódio, não. Nesse episódio de Saul também, Saul profetiza. E o que é que ele profetiza? Qual é o conteúdo da profecia? Ninguém sabe. E sabe por que ninguém sabe? Porque quando eles profetizam, eles na verdade estão falando em línguas estranhas. Então no Antigo Testamento, eles profetizar é eles falarem em línguas estranhas. Que eles chamam, os judeus chamam isso de profecia estática. Então, era um êxtase no Espírito, onde as pessoas eram impelidas pelo Espírito a falar em outras línguas, línguas desconhecidas, e eles sabiam que quando isso acontecia, é porque havia uma manifestação deste dom. E às vezes essa experiência vinha com seguida revelação. Aí que vinha o conteúdo, mas normalmente não vinha o conteúdo, ninguém sabia o que é que eles profetizaram. Essa mesma palavra nevoar é que também é encaixada naquela passagem da promessa de Joel, do profeta Joel, que nos últimos tempos o Senhor derramaria sobre toda a carne o seu Espírito e profetizarão, que aconteceu o cumprimento em Atos capítulo 2. É a mesma palavra hebraica. Ou seja, esse entendimento de línguas estranhas
ou línguas desconhecidas, como Paulo diz apesar que no original grego não existe essa conotação ou esse adicional estranhas. Na verdade, isso aí foi colocada pelo monge João Almeida. Não existe essa palavra, língua estranha. A verdadeira expressão é noutras línguas, ou em outras línguas. Essa estranha aí foi o cara que adicionou para ter sei lá. Mas pegou, né? Todo mundo conhece como línguas estranhas. E não tem nada, não tem problema nenhum para você definir aquilo. Mas na verdade, no fundo, não existe essa referência no original. Isso foi um adicional que o cara falou. Então é noutras línguas, em outras línguas, né? Então, esse significado original aqui de visão estática, eles chamam de profecia estática. Porque a pessoa era envolvida em um manto profético e começava a falar em línguas em um êxtase no espírito e começava a falar coisas que quase ninguém entendia. E às vezes, depois desse episódio, o profeta ou a pessoa trazia ali um recado de Deus. Mas todo mundo sabia que quando isso acontecia, é porque Deus tinha pegado essa pessoa. O Espírito Santo tinha pegado essa pessoa para profetizar. Então, na mente deles, isso era normal, comum. E eu estou falando do Antigo Testamento. Isso aqui é bom você entender isso daqui, para quando os nossos amigos tradicionais, eles virem indagando as pessoas, né? Mas língua estranha, isso aí, língua estranha, porque o língua estranha também, irmãos, ou noutras línguas, se você pega alguns originais, por exemplo, lá no Novo Testamento fala, e pegarão em serpente, se comer alguma coisa mortífera, não vai fazer mal nenhum, se colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E diz também o quê? E falarão em outras línguas, ou em novas línguas, né? E essa nova língua, no original, é neoglossis, que está falando em um novo idioma, é um idioma terreno. Porque o dom e a manifestação das línguas estranhas, ela também pode se manifestar como você falando outro idioma que você nunca estudou. Porque foi o que aconteceu em Atos, e realmente foi o que aconteceu em Atos. Eles falaram idiomas que outras pessoas de outros países estavam ouvindo repreensões, edificações, revelações, mensagens de pessoas que não tinham estudo nenhum, mas que estavam falando em outros idiomas, porque foram envolvidos nesta atmosfera de glória. E a grande verdade, irmão, que todos os idiomas, isso aqui é bacana de você entender, todos os idiomas estão no seu espírito. É uma habilidade do espírito da pessoa. Todo mundo nasce com todos os idiomas. E quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, o Espírito Santo ele pode habilitar. Irmãos, quantas, se você for procurar na internet, tem até reportagem de pessoas que dormiram e acordaram falando 3 idiomas. Do nada, aprenderam do nada. O que aprendeu do nada? É porque, na verdade, já está dentro do espírito da pessoa. Aí, quando a gente chegar mais na frente, quando nós vamos falar mais especificamente dos dons e aprofundar mais um pouco, nós vamos falar de cada parte do espírito. Porque da mesma forma que esses dias eu preguei sobre o coração, sobre a mente, o espírito também, ele possui a língua dele. O espírito também possui membros, que o que representa no membro do espírito, representa no membro físico. Então a língua é uma das coisas que, se for destravada no teu espírito, pode acontecer essas atmosferas de manifestação do dom. Então lá em Atos capítulo 2, eles falaram sim nos idiomas da terra, porque comunicaram a pessoas. Então os tradicionais, eles pegam todos esses textos para falar que o verdadeiro falar em línguas é falar em outros idiomas mais conhecidos. Ok, é verdade. Esse primeiro passo é verdade. Mas eles não podem esquecer que lá em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo ele fala também de línguas que homem nenhum consegue, a não ser Deus. Que aí você liga isso diretamente com o Antigo Testamento, quando eles profetizavam, e o conceito de profecia estática e o conceito hebraico de nevoar.
que era esse ato justamente de falar em línguas, em idiomas, e ninguém entender nada, e só que ninguém entendia, mas todo mundo sabia. O que ele está fazendo ali, falando essas coisas? Para os antigos do Antigo Testamento, ele estava profetizando. Então, envolve tudo isso, e aí você tem que criar essas teologias na sua mente, para você também ter argumentos para ensinar as pessoas, para comunicar às pessoas. Ou seja, línguas estranhas não é uma novidade no Novo Testamento, já acontecia no Antigo Testamento. Essas manifestações já aconteciam, né? E eram chamadas de profetizar. Vamos voltar aqui para a apostila, que senão a gente fica preso aqui. Nós temos aqui, comecei a ler, o significado mesmo da palavra hebraica e grega envolve visão estática, carga dita inspirada, começando a falar baixo, com um impulso repetindo, em discurso excelso ou elogiados por conselhos divinos. Aí aqui nós temos o nome de alguns dicionários ou de alguns historiadores, né? Estudiosos da Bíblia. O Thayer define como um discurso que emana da inspiração divina, declarando os propósitos de Deus, repreendendo, advertindo os malvados, consolando os aflitos, revelando coisas escondidas, especialmente predizendo eventos futuros. Então é a definição de Thayer sobre a profecia. Tem o Vini também, inclusive esse dicionário Vini, qualquer livraria que você for, você compra ele com facilidade. Teve uns 7 anos atrás, eu procurei para comprar ele, mas eu não gostei muito não. Tem muita coisa assim boa não, né? Tem, mas para mim não ia resolver não. Então esse Vini declara, ou seja, ele diz assim: o declarar a mente de Deus, os conselhos de Deus, a declaração da vontade de Deus. Isto é visto por uma operação do Espírito na igreja do Novo Testamento, que deve ser exercitada dentro de diretrizes divinas, como segue. Vamos lá? Isso nós estamos falando da profecia, tá? Essa escala aqui, quando a gente estuda os dons espirituais e chega na profecia, é a escala que ninguém foge. Todo pregador, todo aquele que vai ensinar isso daqui, ele tem que falar sobre as características da profecia. Exortação, incitar, estimular, fomentar. Também tem uma tradução que não está aqui na apostila, que exortar significa trazer para perto. Então, uma das características da profecia é isso daqui, incitar, estimular, fomentar e trazer para perto. Edificação. Inclusive, amanhã eu vou trazer uma mensagem sobre edificação, viu? É pancada, viu? Se prepare. Edificação. Construir gradualmente, formar e desenvolver. É isso que o espírito da profecia gera dentro do espírito de cada pessoa. Essa edificação é construir gradualmente, é formar e desenvolver, ok? O outro aspecto, ou a outra característica da profecia é consolar, que significa aliviar e confortar. Outra coisa que nós encontramos nessa característica é convicção, abrir e descobrir. Nós encontramos essas referências em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, versículo 24 e 25, 1 Tessalonicenses 5, 20, não desprezei as profecias, né? Parte C, o ofício, aí nós já estamos falando do ministério, né? O ofício de um profeta. Em Oséias 12, 10, junto com Hebreus 1, capítulo 1, versículo 1, afirma que o Senhor tem falado
aos profetas, né? E aumentou a profecia, que no caso aqui ele fala de visões. Por meio dos profetas usou parábolas, ou seja, coisas semelhantes, né? Se a gente for ver aqui, tipo uma analogia, tá? Um profeta era uma pessoa a quem era dado o ministério distintivo de representar a Deus diante dos homens, o qual movia-se aqui embaixo de um manto profético que vinha sobre ele. O profeta era a boca de Deus, voz de Deus, através de quem a palavra de Deus fluía, sendo de maneira declarada como uma forma de pregação. Aí a gente já pega aqueles outros aqui, pregação, anunciação, inspiração divina, pega tudo isso. Em ocasiões haviam profetisas que também falavam da parte de Deus, por exemplo, Miriam, Êxodo 15, 20, Débora, Juízes 4:4, Uda, 2 Crônicas 34, 22, e Ana, Lucas 2, 26 a 38. Uma nota importante. É importante recordar que é possível ter o dom de profecia e não ser o profeta. Foi o que eu disse hoje, no comecinho aqui. Ainda que o contrário não é certo. Todos os profetas podem profetizar, mas nem todos os que profetizam são profetas, né? Porque o ofício de profeta, irmão, que hoje nós estamos tentando estudar, mergulhar, raciocinar e entender, é uma coisa muito complicada. Hoje, dentro das igrejas brasileiras, por exemplo, é muito difícil você ter pessoas reconhecidas pela igreja e pela comunidade como pessoas ditas como profetas ou profetisa, né? Nós temos aí aquela boa vontade de chegar para o irmão, para o obreiro e falar: e aí, profeta, né? Mas uma pessoa de ofício mesmo, que você pode contar que ali é um profeta, uma profetisa, e não só porque essa pessoa revela, tem algum dom, mas porque a vida dessa pessoa, o ministério, aquilo que ele faz, aquilo que ele carrega, as experiências, mostra para todo mundo que aquela pessoa aquele dito ou aquela dita, realmente é um profeta. Por quê? Porque o modelo profético que nós temos aí em algumas igrejas é um modelo neurótico, maluco, confuso, sem muito entendimento. Aí entra naquela questão que eu falei domingo passado, dos profetas inexperientes que são castrados pelas outras pessoas. Nós temos aí pessoas que querem profetizar, mas por causa que a profecia ela passa por um filtro da alma, essa profecia se envolve com a alma e às vezes a pessoa leva um pouquinho da alma. Quando eu falo leva um pouquinho da alma, no sentido da profecia para manipular, para controlar alguém, para tirar vantagem, entendeu? Então, de essência mesmo assim, tá difícil. Mas com esses estudos, com esses entendimentos que nós temos passado, tanto você que já tem vontade de desenvolver isso, essas características, como você também que uma hora vai encontrar uma pessoa dessa, ou alguém vai de encontro a você para dar uma palavra profética para você. Você já vai ter as características, você vai ter um amadurecimento dentro de você. Então isso serve para ambas as partes, para quem está entregando uma profecia e para quem está recebendo uma profecia, não é verdade? Então isso entra dentro desses aspectos todos. Atos 21, do versículo 8 ao versículo 9, mostra que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, porém não eram profetisas. Ágapo foi o profeta usado para confirmar a vontade de Deus ao apóstolo Paulo neste caso. Nós temos aí, nós lemos na semana passada e falamos sobre o Ágapo, o profeta, né? A profecia da Escritura.
Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, se usa a expressão profecia da Escritura. A expressão fala sobre os livros proféticos do Antigo Testamento, em um sentido geral, que se refere a todas as Escrituras. E para nós também agora aqui, para ele nem mais ou menos, mas para nós envolve toda a Bíblia. Mas para eles ainda não tinham formado o Novo Testamento, só tinham o Antigo, né? Então para eles a profecia, elas tinham características de coisas do Antigo Testamento. E nós podemos pegar também essas características do Antigo, mesclar com o Novo e ter um entendimento mais apurado ainda, né? Vamos lá. Testado no sentido geral que se refere a todas as Escrituras, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Porque as Escrituras são as palavras inspiradas e infalíveis de Deus. A profecia da Escritura é reconhecida como uma revelação inspirada e infalível, como diz lá em Timóteo, 2 Timóteo 2, versículo 18 e 19, né? Tá 22 aí? É 2, porque 22 não tem, tá? Este tipo de profecia já não se dá conta atualmente, posto que são 66 livros da Bíblia que já estão completos. Nada há de ser acrescentado ou tirado desta palavra, que está completa, como diz em Apocalipse 22, versículo 18 e 19. O significado sobre a profecia da Escritura é que os 3 itens anteriores devem ser julgados por essa. Por essa o quê? Pelos 66 livros da Bíblia. Ou seja, as profecias elas têm que conter elementos e conteúdos bíblicos. E a gente tem que lembra no domingo passado, que nós estudamos sobre julgar as profecias, porque era o que o povo de Coríntios fazia. Profetize de 3 em 3 só. Quando você for profetizar, profetize, senta e espera o outro profetizar. Aí todo mundo, depois que profetizar, era assim lá na igreja só de profetas, né? 1 Coríntios fala. E quando for falar em língua estranha também, não vamos falar todo mundo junto não, cada um fala um porque vai que tem uma interpretação. Então era mais ou menos assim. Era tanto profeta que para profetizar o cara pegava uma senha. É minha vez de profetizar. Mais ou menos assim. Mas era uma igreja que era espiritual, que tinha muita gente com capacidade de dons proféticos, mas que também havia pecados terríveis. Nós falamos isso e nos aprofundamos nisso, né? E aí o que acontece? A profecia passar pelo julgamento, porque às vezes o elemento que vai ser profetizado não tem muito nexo, nem com a realidade da pessoa e às vezes nem com a realidade bíblica. Então, se julga para quê? Se julga não é num sentido pejorativo que eu tenho que matar aquele profeta. Estou falando de julgar e chegar a um consenso bom. Se saber que aquela profecia vem de Deus ou saiu da lombriga porque o cara comeu uma feijoada pesada antes e profetizou ali tudo errado. Não, tem que saber julgar, e como eu disse, sem matar as pessoas que têm essa vontade, né? E também não gerar uma falsa esperança no coração das pessoas. Então, se a gente consegue fazer isso, nós vamos começar a amadurecer. Irmãos, tem pessoas que realmente a gente vê, que discerne no espírito da pessoa que ele tem aquele potencial, mas que falta conhecimento, que falta treinamento, que falta entendimento, que falta profundidade. E se a gente tem isso para oferecer para essa pessoa, para ajudar, a gente fornece, né? Então vamos lá. Não julgamos os ditos das Escrituras. Os ditos das Escrituras julgam o nosso dito profético. É o que eu disse agora, né? Quaisquer que seja. Não é que a gente vai julgar a Bíblia, a profecia bíblica, a profecia da Escritura. Pelo contrário, é ela que tem que julgar os nossos ditos proféticos, como eu disse, para ver se encaixa.
A natureza e as distinções em âmbito profético devem ter sempre à vista e tê-los com claridade. Vamos lá, vira aí. Distinção entre profetas do Antigo Testamento. Chegamos agora ao propósito desta apostila. À medida em que Deus está restaurando o ministério de profeta em nossos dias, nós nos perguntamos qual é a função e a revelação dos profetas. Deve o profeta do Novo Testamento ser considerado idêntico ao profeta do Antigo Testamento? Lógico que não. Eu já respondo. Claro que não. Um profetiza sobre a aliança antiga e o outro profetiza sob uma nova aliança. O Deus do Antigo Testamento é aquele Deus juiz, carrasco, que diz assim, ó, mata os inimigos, destrói todo mundo. Não quer se arrepender? Fogo nele, mais ou menos assim. Então os profetas vinham para profetizar sobre essa aliança. Aí Jesus vem, o Filho se revela. E agora os profetas também vão se adequar a isso. Eles vão profetizar agora dentro de uma nova aliança de salvação, de amor, de resgate, de libertação, de cura. Então, esse adicional faz toda a diferença. Vamos lá? E é absolutamente essencial entender as diferenças particulares entre os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, para termos um reconhecimento apropriado da função dos profetas nos tempos do Novo Testamento. Ele não entendendo isso, pode conduzir-nos ao perigo de regressar ao Antigo Testamento, ou seja, antes da cruz. Consideramos alguns feitos significativos no tocante aos profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Vamos lá? Profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento caem dentro de dois grupos particulares, o qual nos ajuda a distinguir entre o ministério do profeta do Novo Testamento e o profeta do Antigo Testamento. Profecia de direção. Moisés, Arão, Samuel, Elias, Eliseu eram profetas essencialmente de direção, ou seja, que dava direção para as pessoas. Todas as palavras de sabedoria, palavra de ciência, milagres, declarações e pregações que fizeram, confirmam que eles eram profetas do Senhor, que revelam e declaram a mente de Deus e também com frequência declaram a sua vontade pessoal para o povo. Eram a voz de Deus. A direção pessoal era dada através de um profeta a um sacerdote, como nós temos o exemplo do Urim e Tumim. Você sabe o que é isso? Eram duas pedras que havia na estola sacerdotal do sacerdote, né? Urim e Tumim. Era uma pedra branca e uma preta. O sacerdote chegava diante da Arca da Aliança e ele se comunicava com Deus, só que ninguém sabe o mistério de que era mais ou menos assim, eu tenho uma dúvida, vou perguntar essa dúvida ao Senhor. Aí o sacerdote se aproximava da Arca da Aliança e ia consultar o Senhor acerca dessa dúvida. E essas pedras que havia na estola dele, assim, bem aqui perto do peito, elas brilhavam. Aí uma brilhava para sim e a outra para não. Mas ninguém sabe qual dessas que era sim e qual era não. Mas havia essa forma do sacerdote saber qual era a vontade de Deus. A vontade de Deus é o povo fazer isso, isso, aquilo, outro. Aí o sacerdote ia lá perguntar. E como ele não ouvia a voz do Senhor, ele via, porque essas pedras se acendiam pela glória que saía da Arca da Aliança para acender essas pedras. Então era uma espécie também de jogar sorte
de ter a sorte ali. Vamos ver se Deus fala através disso, né? Ou através de visões, de sonhos, vozes, visitas de anjos, né? Era uma forma que no Antigo Testamento Deus ele comunicava a sua vontade. A razão para isso, para que isso seja claro, é que o Espírito Santo não estava disponível para toda a carne nos tempos do Antigo Pacto. O homem não tinha proximidade nem acesso a Deus através de Cristo. Eles se comunicavam através de um mediador terreno, um sacerdote ou um profeta. Vamos lá. Profetas de visões e escrituras, que são os profetas que não manifestaram milagres, mas as suas experiências de visões e os seus escritos foram formidáveis, né? Eu tenho muito apreço por Ezequiel. Ezequiel ele teve visões que impactam a nossa vida até hoje. E não operou milagre nenhum, o profeta Ezequiel. Mas era um profeta, porque a clareza das suas visões e dos seus escritos é muito fantástico. Vamos lá? Daniel e Zacarias eram profetas de maneira especial, profetas de visões, né? Ou visão. Pois eles eram videntes, Deus lhe dava a visão que ficava registrada como profecias infalíveis. Previam o futuro e o destino das nações. Daniel não deu profecias como um profeta declarado, ou como a voz de Deus mas como a voz de Deus para todas as pessoas. Ao contrário, Ezequiel, Isaías, Jeremias, Joel, Oséias, Amós e todos os profetas, escritores, maiores ou menores, foram usados especialmente no âmbito da profecia das Escrituras, ou seja, escreveram, né? Deixaram ali registrados as suas experiências e o que viram. No sentido mais amplo da declaração e da pregação, eles falaram do destino das nações e de Israel e dos gentios. Quem fica imaginando muito de Daniel, desses profetas que profetizaram, e na época o povo olhavam para as profecias deles e falavam: esse cara é muito maluco, nada disso. Tem profecia de Daniel que ainda está acontecendo agora, que ainda vai acontecer, só para você ter a noção. E se naquela época, e se hoje a gente olha assim, imagina naquela época dele. O cara olhava para ele e falava: esse cara é um maluco, perturbado, doido, né? Mas olha aí, a extensão da coisa, né? Deus os fez escrever escrituras infalíveis e ainda eram homens falhos. Por inspiração, Deus anulou suas falhas e imperfeições e trabalhou a revelação infalível através deles. A maioria dos profetas, como Ezequiel, Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, não foram usados no âmbito de milagres, como aconteceu com os profetas de direção, tais como Moisés, Elias e Eliseu. Falei já sobre isso. Os profetas das Escrituras se transformaram na voz de Deus para a sua geração e para gerações futuras, por meio da profecia infalível. Vamos lá agora para profetas do Novo Testamento. Quando se trata do papel e da função do profeta no Novo Testamento, encontramos algumas diferenças essenciais. É claro que o Senhor fez uma troca muito diferenciada a respeito dos tempos antigos, do Antigo Testamento, quando ao papel e à função do profeta, como se mostra a seguir. Aí nós vamos lá. 12 apóstolos. Cristo já não escolheu pessoa alguma para que fosse um profeta durante o seu ministério terreno. Dos feitos, até onde entendemos, Jesus não escolheu um evangelista,
um pastor ou um mestre. Ele escolheu apóstolos. Preste atenção, vai raciocinando. Isto imediatamente nos mostra uma troca distinta com a revelação, com relação, quer dizer, aos tempos do Antigo Testamento, aonde o ministério mais alto, mais poderoso e dominante era do profeta. Jesus não escolheu nenhum profeta antes da cruz. Os profetas do Novo Testamento aparecem só depois da sua crucificação, ressurreição e subida para os céus. João Batista foi o maior e último profeta da antiga aliança, ou seja, do Antigo Testamento, porque veio próximo à era do Antigo Pacto e a introdução de Cristo à era do Novo Pacto. Lucas 1, versículo 76. Cristo escolheu 12 apóstolos para que fossem o fundamento da igreja, a cidade de Deus. Apocalipse 21, 14. Sem dúvida, esta é a parte e também a razão que Paulo falou. Mas uns Deus colocou na igreja, primeiramente, como apóstolo. Como Jesus Cristo fez. Ele escolheu primeiramente apóstolos, que significa enviados, pessoas que são enviadas, né? Hoje nós temos aí um modelo apostólico que o cara é o faraó da igreja, é o ápice, né? O maior. É a mesma escala faraônica. Eu sempre estou dizendo isso, mas nunca prego, né? Uma hora eu vou pregar sobre o modelo faraônico. Mas é basicamente assim. Faraó e os hebreus. O que é isso? Os hebreus trabalhavam, todo mundo, era quase 3 milhões de pessoas trabalhando para um cara só. Aí hoje, infelizmente, o modelo apostólico mais reconhecido aqui no Brasil são destes modelos apostólicos que não tem nada a ver com o verdadeiro modelo apostólico, que o cara é um apóstolo só e tem um monte de gente debaixo dele que é menor do que ele, inferior que ele. É a mesma igreja, é a mesma coisa da Igreja Católica, que o Papa e os demais bispos, arcebispo e assim vai descendo. É o que acontece dentro da Igreja Pentecostal também, com o pastor presidente e os pastorzinhos. É o mesmo modelo que a gente vê. E na época da Igreja Apostólica era um governo plural, ou seja, várias pessoas governando. Aí tinha um apóstolo daqui, outro dali. Eles se comunicavam para decidir as coisas. Então, é um governo com várias pessoas, não uma só pessoa que decide tudo. É lógico que dentro também do âmbito da ordens, né? A gente pode falar até do presbitério. Dentro desse âmbito presbitério de governar a igreja naquela época, a palavra de uma pessoa mais madura, uma pessoa mais experiente, valia muito mais do que um cara que chegou agora. Porque também você não chega numa igreja apostólica querendo mandar, sendo que você não tem uma história ali, sendo que você não tem experiências ali. Porque se eu começo a pregar, não, nossa igreja é uma igreja plural, é um governo que todo mundo pode dar opinião, pode falar alguma coisa. Aí vai chegar pessoas que não tem nada a ver, que não tem visão, que não tem nada, querendo mandar, querendo dar ordens, querendo manipular, querendo fazer coisas. E não é assim também. Então, eles tinham essa forma de governar todo mundo junto. A igreja, para decidir os bens, o que vai ser feito disso, o que vai fazer aquilo lá, quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo lá. Mas não era um modelo que todo mundo faz isso por causa que tem um líder supremo, não. Eram líderes que se reuniam para fazer o negócio funcionar. É um pouco difícil isso hoje, irmão. É complicado isso, porque o povo, não sei, tem a dificuldade das pessoas obedecerem, ou as pessoas se encaixar, ou as pessoas de verem assim, não, vamos juntar todo mundo para fazer o negócio funcionar, de fato mesmo, é muito difícil. Não é fácil lidar com liderança, mexer com liderança de igreja. Aí acaba que quem não tem paciência fica sozinho, isolado
e talvez vire um tirano, um ditador. Porque tenta fazer isso, né? Ó, nesses 2 anos, quase 2 anos agora que vai completar, que nós temos a Cavote. Quantos obreiros já passaram por aqui? Muitos. Gente com ministério bom, pregador, pastor, teólogo. Mas o que acontece? Acontece que essas pessoas vêm com crises, acontece que essas pessoas vêm com problemas, e eles não querem resolver os problemas e querem dar pitaco na vida dos outros. Ele está passando o mesmo problema e quer dar lição de moral para os outros. Quer passar alguma coisa para as outras pessoas. E aí é que prejudica tudo. Aí você, por exemplo, no caso eu, estou fazendo o maior esforço, aluguel, sobe e desce, visita um, visita outro, vou começar a encaixar pessoas junto comigo, para depois aí você está arrumando, e de repente vem alguém para bagunçar. Não é assim também que funciona. É lógico que também a gente tem que dar abertura para todo mundo que quer trabalhar, todo mundo que quer desenvolver, todo mundo que quer ajudar, a gente tem que dar essa abertura para todo mundo. Para a pessoa projetar um futuro ministerial. Mas aí também a pessoa tem que saber que ele tem que colaborar para o negócio funcionar. Então acontece muito disso, né? Vamos continuar aqui, para a gente ver se a gente finaliza esses últimos pontos aqui. Tá. Sem dúvida, tal. Vamos continuar daqui, ó. Sem dúvida, esta é a parte que, por razão, Paulo falou. Deus colocou uns na igreja, primeiramente como apóstolo, logo ele colocou profetas, terceiro mestres e assim sucessivamente. 1 Coríntios 12, 28, e também nós temos a referência de Efésios, né? Sem dúvida, existe grande significado ao uso da palavra profeta no escrito do Novo Testamento. Esta palavra profeta é usada 149 vezes. Destas referências, aproximadamente uma dezena de vezes se fala do profeta do Novo Testamento. E há mais de 100 referências que se referem ao profeta do Antigo Testamento e os seus escritos, a João Batista e os falsos profetas. B. Ministério dos dons da ascensão, que esses são os verdadeiros ministérios que existem na igreja. Depois que os 12 apóstolos foram escolhidos e a igreja estabelecida em Pentecoste, vemos a Cristo ressuscitado e ascendido, entregado os dons aos homens. Estes dons incluem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e falavam deles como dons ministeriais após a ascensão. Efésios 9, 11. Na verdade, quando a gente usa na igreja assim o termo, vamos chamar aqui o ministério de louvor, não existe o ministério de louvor, foi a gente que criou. Os verdadeiros ministérios que existem são apenas esses 5 ministérios aqui. Mas é lógico que dentro do conceito ministério, a palavra ministério significa serviço. Serviço significa o quê? Trabalho, ou seja, a pessoa vai ministrar, a pessoa vai trabalhar ali. Então, dentro do conceito, a gente ainda aceita, né? Mas, de fato, em original, na essência, os ministérios são apenas esses 5 dentro da igreja. Sem dúvida, é significativo que os profetas, os evangelistas, que estejam colocados entre os apóstolos, pastores e mestres. Estes ministérios atuam como um sistema de controle de peso e contrapeso entre si mesmo, uns para os outros. Por isso que é difícil fazer o negócio funcionar, que é o sistema de peso e contrapeso, né? Mas vamos lá. Como se fez notar anteriormente, os apóstolos e os profetas foram chamados essencialmente a trabalhar juntos, como um combinado com o outro. O sinal de perigo aparece quando um apóstolo ou um profeta estão sozinhos. A palavra melhores são 2,
do que um, realmente é aplicada aqui, né? Eclesiastes 4, do versículo 9 ao 12, Efésios 2, de 19 ao 22, e também o versículo 35, e Lucas 11, 49, que nós já falamos muitas vezes aqui nesses dias, né? Vamos lá. Profeta e as Escrituras. Os profetas do Antigo Testamento foram usados para pronunciar e escrever as Escrituras infalível. 2 Pedro 1, 29. Estamos chegando aqui no final, irmão. Só. Jamais um profeta do Novo Testamento foi usado para pronunciar a Escritura infalível. A maior parte do Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos. Toda declaração feita pelos profetas deve ser julgadas, como nós entendemos no domingo passado, 1 Coríntios 14, do 29 ao 32. O mero efeito do pronunciamento profético deve ser julgado. Eles mostram que não são infalíveis. O juiz de todo o pronunciamento profético é infalível, que é o quê? A profecia da Escritura. Ou seja, há o dito profético, a pessoa chegou aqui, tive um discernimento, tem um recado de Deus, sei lá, que linguagem que essa pessoa vai usar. Então fale, nós vamos julgar aqui. Se isso é de Deus, se não é, se tem a ver com a Escritura, não tem. Então, é basicamente isso. 2 Pedro 1, 19 ao 21, que fala dessa parte. Portanto, ainda que um profeta diga, né? Assim diz o Senhor, tais palavras devem ser julgadas pelas Escrituras, pela palavra, pelo Espírito. Isso era verdade ainda nos tempos do Antigo Testamento. Os profetas e a direção. Os profetas do Antigo Testamento foram usados especialmente no âmbito de guiar e de dar uma direção, na busca da mente, ou seja, da vontade de Deus. As pessoas iam aos profetas por tais motivos. Nenhum profeta do Novo Testamento foi usado como um guia ou como um controlador de vidas de outras pessoas, que é o que acontece muito dentro das igrejas aí, né? Mas foram usados para confirmar a vontade de Deus conhecida e revelada. Para os cristãos do Novo Testamento, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, não pelos profetas, são filhos de Deus. Romanos 8,14 também. Esse é o princípio de Deus. Recorrer a um profeta para receber direção, orientação, controle, é violar o privilégio que os cristãos do novo pacto têm de poder entrar e aproximar de Deus através de Cristo e pelo Espírito Santo. E aí eu lhe pergunto, não é o que quase todo mundo faz, né? Fala que não é, irmão. Em vez de ser direcionados pela palavra, querem ser direcionados por uma pessoa. E às vezes essa pessoa não sabe nada de Bíblia, tem o dom, Deus usa, dá visões, revelações. E mais quando essas visões, essas revelações vêm da lombriga, como eu estou dizendo, da feijoada forte que essa pessoa comeu, de um mau humor que a pessoa acordou, hoje eu estou chato, quem vir pedir oração, eu vou mandar fogo na cabeça. Aí a pessoa vai ouvir coisas que às vezes não quer ouvir, coisas que não vai edificar. Aí é como Jesus diz, é o cego guiando o cego. Vai cair no abismo. Vai dar errado, irmão, isso. Por isso que eu sempre tenho dito para as pessoas, irmão, existe sim a manifestação do dom profético, das profecias. Mas você não precisa ficar maluco correndo atrás, não, tem um profeta lá no meio do mato, lá, fazendo não sei o que, eu vou lá, para ver se Deus fala comigo. É só você alimentando a sua preguiça e passividade de estudar a Bíblia e ter direcionamentos bíblicos aqui. Todas as pregações que eu tenho feito, eu tenho procurado
trazer esse direcionamento, seja para que área for da vida da pessoa. Ou seja, a pregação e o ensino da Bíblia, ela já se torna também uma forma da pessoa dar direções. E é isso que tem chamado muita atenção das pessoas, a forma de como a gente trata a Bíblia, as Escrituras, para mostrar para a pessoa que ali existem princípios poderosíssimos, que se a gente se adequar, se a gente se adaptar e viver aquilo, vamos ser beneficiados. Ou seja, dentro dessa visão, dessa perspectiva, se você já é guiado pela palavra, mas Deus quer usar uma pessoa para dar um recado para você, vamos dizer assim, é como se fosse um adicional apenas. É como se fosse um lucro só. Não, ganhei, não fiquei à procura, mas Deus usou alguém no meio do caminho, no meio da trajetória, no meio dessa busca minha. Não é que eu fui atrás, mas que Deus usou uma pessoa. Então, isso se torna apenas um adicional, né? Aí você vai ver que este dom ou essas pessoas estão sendo usadas como uma ferramenta para edificação. Então, basicamente, o caminho já foi dado. O caminho já foi liderado para a pessoa. Agora é só a pessoa seguir. Que caminho é? As Escrituras, né? O Espírito Santo está ao alcance de toda a carne, através dessa dispensação. Isto não era assim no Antigo Testamento. Recorrer a um profeta de maneira... regressão, né? Que o meu está apagado aqui. Regressa, né? Ao outro lado da cruz. E os métodos do Antigo Pacto para receber a direção. Absolutamente não há necessidade de andar buscando uma profecia de um profeta para cada ação ou movimento que o cristão tenha de fazer na sua vida. Irmão, isso é um sistema de controle maligno, terrível. Hoje, dentro dos modelos de igrejas que nós temos aí, igrejas que têm lideranças e liderados, né? Toda igreja tem, mas tem as que tem mais hoje em dia, né? E alguns modelos aí. Liga para a pessoa: ô líder, posso tomar banho agora? Porque vai que o chuveiro, o raio caia do chuveiro e cai na minha cabeça, eu tenho que pedir a permissão. Eu posso comer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso não ser... Porque também o líder impõe isso, você não pode dar nenhum passo, não pode nem piscar sem falar nada comigo antes, que eu quero saber o que está acontecendo com a tua vida. O que foi? Aí, irmão, sistema de controle, que é o que a gente vê dentro das igrejas, e principalmente essas igrejas que mexem com liderança, com dando autoridade e cargo para todo mundo. Aí vira essa massa de manobra, aonde todo mundo, né, vai dar pitaco, vai controlar a vida. Então, é o que acontece. E tem pessoas que gostam disso, sabia? Porque não querem estudar, é bom, porque daí já recebe a comida mastigada, que nem uma criancinha que quer papinha, você vai dar a comida toda facilitada para ela. Tem pessoas assim. Tem pessoas dependentes emocionalmente de profetas, irmão. É assim. E é uma realidade triste isso. Porque você é o maior profeta da sua vida. Esses dias eu preguei isso. Vocês têm que ver a minha, a pastora Cleisa, os líderes, os profetas, apenas como um adicional, apenas uma ferramenta. Mas que a maior parte das coisas é você que tem que decidir. Por que tem muita pessoa frustrada com profecia e revelação dentro de igreja? Por causa disso. Que é criança falando com criança, é imaturo falando com imaturo. É gente revelando, porque vai também gente buscar, contendas, sei lá, manipulação, controle, um monte de coisa. Então, é a nossa passividade, a nossa preguiça de deitar ali na nossa cama e falar com Deus, de ajoelhar e falar com Deus, de olhar para o céu e saber que Deus também é conosco. Na época do Antigo Testamento não havia disponível esse potencial às pessoas, por isso que eles procuravam um profeta, mas hoje
o Espírito Santo foi derramado a toda a carne. Ou seja, cada um de nós temos esse potencial. Você não precisa mais de um mediador, alguém para guiar a tua vida, porque esse alguém já é Jesus. Aí sim, repito, friso, se Deus quer usar uma pessoa, não que você está buscando, mas se Deus quer usar uma pessoa para trazer uma palavra para você, para só dar uma afinada nessa coisa que você está buscando, dar um palpite, falar alguma coisa para adicionar, aí sim, é bom, tá bom? Vamos caminhar aqui, irmãos, que eu vou finalizar essa parte, tá? C, para o cristão do novo pacto. A orientação, a direção e o controle vem da infalível palavra de Deus, das Santas Escrituras. A direção também vem do Espírito Santo que mora em nós, sempre orientando em harmonia com a infalível palavra que ele inspirou. Romanos 8,14. A orientação e a direção podem também ser confirmadas através de vários ministérios e através do conselho da igreja, de qual pode incluir os profetas, assim como outros ministérios e conselheiros. Como regra geral, o Senhor não vai dizer a outros o que você mesmo não sabe, especialmente se você, em verdade, deseja fazer a vontade de Deus. O profeta Ágapo confirmou ao apóstolo Paulo o que já ele conhecia sobre a vontade de Deus. Atos, capítulo 21, versículo 10 e 14. F, os profetas e o ministério. O ministério do profeta pode incluir o espírito de profecia. Apocalipse 19, versículo 10. 1 Coríntios 12, 11. A pregação da palavra de Deus, 1 Pedro 1, do 10 ao 12. Pregação e pregação pelo Espírito. Atos 11, 27 ao 30, versículo também, capítulo também 21, do 8 ao 14. Exortação e confirmação, Atos 15, 22. Exposição dos segredos do coração, 1 Coríntios 14, 24 e 25. Visões e sonhos, número 12, do versículo 6 ao 8. Viramos a página. Só mais um pedacinho aqui para a gente finalizar. Palavra de sabedoria e palavra de ciência também está encaixado nisso daí. 1 Coríntios 12, versículo 6. Dons de operação, né? Que nós temos aí a cura, libertação, um monte de coisa. Iluminação sobre a revelação por inspiração, Efésios 3, do versículo 1 ao 7. Trabalho com o ministério apostólico, Efésios 2, do versículo 20 ao 22, 1 Coríntios 12, 28 e 29, Lucas 11, 49. Tudo deve ser submetido, antes de tudo, à palavra de Deus. Deve ser provado pelo Espírito e outras provas válidas. De outra maneira, a vida pode ser arruinada, como tem acontecido em alguns casos, pela falta de aplicação de provas bíblicas. Nenhum profeta, nem qualquer outro ministério é infalível. É humano errar por causa das nossas imperfeições. Portanto, existe uma necessidade constante de um sistema de peso e contrapeso em tudo o que fazemos ou vamos dizer. Essa parte aqui é maturidade que nós temos que ter. E saber que nós estamos também sujeitos a erro. Saber que o irmão pode errar. Saber que o irmão disse algo para você que ele falou no erro e a gente conseguir superar. Mas o que acontece quando essas pessoas se frustram com esse profeta, com essa profetisa, com essa igreja? Porque ele vai e
coloca naquele homem, naquela mulher, toda a esperança da vida dele, da causa dele. E aí você coloca toda a tua esperança em alguém que pode errar, irmão. É que nem jogar na loteria. Hein? Você pode ganhar e você pode perder. Mas quando você faz isso com Jesus e com a palavra, você pode ter certeza que o negócio vai cumprir. Mas você colocar isso em uma pessoa, essa responsabilidade, eu digo que isso da sua parte é até irresponsabilidade sua. Não deve fazer isso. Você pode ir procurar uma pessoa, não tem problema, para te ajudar. Mas sabe que aquela pessoa, ela tem imperfeições. E dentro daquilo que ele pode estar falando, deve ter alguns erros sim. Mas aí você também tem a maturidade para entender isso. Quem disse que eu sou perfeito, irmão? Quem disse que eu não erro? Quem disse que eu não tenho falhas? Todo mundo tem. Então é a gente ver, analisar isso e saber que tem essas possibilidades. Amém? A última, até que fim, né, irmãos? Pelo amor de Deus. É só para ficar o vídeo aqui encaixadinho, tá? G, os profetas e o governo da igreja. Outra coisa importante a conhecer é que jamais uma igreja do Novo Testamento foi governada por um profeta ou por profetas. Não tem, irmãos. Dificilmente. Tem gente que se arrisca aí, mas não dá certo. Se você não consegue colocar cada pessoa no seu lugar, como diz o ditado, cada macaco no seu galho, não vai funcionar. Tá bom? Vamos lá. Nos tempos do Antigo Testamento, como já temos notado, o ministério profético era o mais alto, poderoso e dominante. Na era do Antigo Testamento, se contava com o ministério dos sacerdotes, juízes, reis, profetas, anciões em Israel, né? Inclusive tem algumas igrejas que ainda carrega esse cargo de ancião. Tem um ancião aí, vai dar uma palavra, né? Mas não quer dizer que todo ancião tem sabedoria. Tem um monte de ancião aí que passou a vida toda bebendo cachaça, fazendo todo tipo de pecado errado, todo tipo de derrota e fracasso na vida dele, agora quer dar pitaco na vida dos outros? Não é assim também não. Tem que ser pessoas de respeito, pessoas de maturidade, pessoas de histórias, pessoas de conteúdo, irmão. Não é porque simplesmente a pessoa é mais velha de idade que ele tem algo para passar. Eu conheço muita gente nova aí que dá um show e está caminhando agora. Então, por aí você vê. Mas isso é você que tem que discernir também, tá bom? Deus usava os profetas para reprovar, para repreender, para advertir, para exortar, para confortar e orientar os sacerdotes, juízes, reis, governadores do povo de Deus. Se o sacerdote representava um homem diante de Deus, o profeta representava Deus diante dos homens. O ofício e ministério do profeta era, na verdade, um ministério poderoso. E os governantes eram julgados por Deus, de acordo com as suas atitudes, onde o profeta representava Deus e a sua palavra. Na passagem para o novo pacto, ou seja, para a nova aliança, para o Novo Testamento, nenhum profeta esteve em uma posição tão poderosa, né, no Novo Testamento. Nenhum profeta ou governo algum controlou uma igreja no Novo Testamento. As igrejas do Novo Testamento foram governadas por apóstolos e anciões. Atos 15 é um exemplo. Apóstolos e anciões, juntamente estabelecendo assuntos de doutrinas. Atos capítulo 15, versículo 1, 18. E também no versículo 22 e 23. Ainda Judas e Silas eram profetas, que foram enviados às igrejas, como Paulo e Barnabé, que eram apóstolos. Atos 15, 22 e 27. Então os profetas, eles têm não a função de ser um governante na igreja. Ele, na verdade, ele se torna um auxiliar, uma ferramenta que vai ajudar a igreja a ser edificada. E amanhã, inclusive, tem uma mensagem sobre isso.
de a gente construir, de ser edificada. Então os profetas eram uma ferramenta para isso. Eles não governaram e controlaram igrejas, não. Eles foram uma peça-chave, sim. Representaram uma importância, sim. Mas eles tiveram ali um papel fundamental de levar um recado, uma comunicação, uma revelação, algo da parte de Deus para aqueles homens. Amém? Vamos ficar em pé, vamos finalizar por aqui. Seja você também um mantenedor deste ministério. Deposite sua oferta voluntária, seu voto de fé nas contas bancárias. Caixa Econômica Federal, agência 1009, conta poupança 73442, dígito 3, operação 013. Banco do Brasil, agência 3656, dígito 0, conta corrente 30384, dígito 4, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Banco Bradesco, agência 3345, conta corrente 16390, dígito 2, em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Temos também o PayPal, e-mail pastoreliseulustosa@gmail.com. E você que quer fazer de fora do país, você pode usar o Western Union e o MoneyGram em nome de Eliseu Lustosa da Silva Silvestre. Não se esqueça de nos enviar o comprovante ou o código através do WhatsApp 62 98610 2866. Desde já, obrigado, Deus te abençoe e te prospere.